Fala, primeiro ano, tudo tranquilo? E aí, como é que foi de feriadão? Aproveitou, ficou um pouquinho em casa, né? Brincadeirinha sem graça, né? Mas enfim, estamos aqui de volta e vamos começar então mais uma aula de religião. Solta a vinheta, em seguida a gente continua. Então, pessoal, na nossa última aula, a gente estava estudando um pouquinho sobre as maneiras pelas quais Deus se revela. Lembra? A gente deu exemplo aqui com a minha mochila, certo? Uma ilustração. A gente viu também que Deus pode se revelar através da natureza, através do Espírito Santo, através da Bíblia e também através de Jesus, sendo que Jesus é a revelação mais perfeita de Deus. Agora, qual a chance de Jesus ser realmente Jesus? Como assim? Veja, no Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que foi escrita antes de Jesus nascer, a gente encontra várias profecias, ou seja, várias promessas que mostram pra gente ou davam muito antes de Jesus nascer características sobre Jesus. Na página 29 aqui da sua apostila, você pode encontrar 10 dessas profecias, ok? 10 informações sobre o nascimento de Jesus que foram dadas muito antes de ele nascer, séculos antes de ele nascer. E teve um cara que fez uma conta matemática. Qual a probabilidade estatística de que essas profecias, de que essas promessas se cumprissem em uma pessoa? E o resultado foi surpreendente. Quando ele juntou apenas 8, agora veja, existem dezenas de profecias sobre Jesus, mas ele reuniu 8 delas e chegou à seguinte conclusão: a chance matemática de alguém cumprir essas profecias era de 1 em 100 quatrilhões, ou seja, 1 dividido por 100 quatrilhões. Qual a chance disso se cumprir? Em Jesus, ele fez a seguinte ilustração. Imagina que você pega um espaço do tamanho do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e metade do Paraná, certo? E você cobre toda essa área com moedas de R$1. E você pega uma canetinha e marca um X em apenas uma das moedas de R$1. Só que não é uma camada só, são 60 centímetros de altura. Você deixa uma pessoa com os olhos vendados, ok? Então a pessoa tem que andar para qualquer direção e pegar uma dessas moedas, certo? A chance de alguém cumprir as profecias que se cumpriram em Jesus, matematicamente, é a mesma chance de alguém pegar essa moeda no meio de toda essa área, de 2,5 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, metade do Paraná, com uma altura aí de 60 centímetros de moeda. Agora tem um detalhe. Isso é a chance, ou seja, praticamente impossível, né? Ou seja, Jesus foi alguém extraordinário. E a outra questão que a gente vai estudar um pouquinho agora está ali na página 28. É um gráfico muito interessante que a gente vê ali então sobre a pessoa de Jesus. Então tá aí, para você ter uma ideia do que é 100 quatrilhões de outra forma, né? Agora, uma outra questão sobre Jesus, que é a revelação de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 1, a gente lê o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Evangelho afirma que Jesus era Deus, ou seja, juntamente com Deus o Pai, Jesus tinha todo o poder de Deus. Só que ele abandona esse poder, ele se esvazia desse poder e vem então viver como a gente viveu. Agora, com relação a essa afirmação de que Jesus era Deus. Bom, a gente tem duas possibilidades. Ou essa afirmação que Jesus fez sobre ele mesmo, essa afirmação era verdadeira, ou essa afirmação era falsa. E esse gráfico que está ali na página 28, ele é muito interessante. Vamos analisar as duas possibilidades. Vamos supor que a afirmação que Jesus, de que ele era Deus, era falsa, certo? De que ele não era Deus, era uma informação falsa. A gente tem duas possibilidades, mais uma vez. Ou Jesus sabia que essa informação era falsa,
ou então ele não sabia que essa informação era falsa. Se ele não sabia que essa informação era falsa, então Jesus estava totalmente iludido, ele foi enganado, talvez enganado pela sua mãe, que teria inventado uma história para se livrar de um apedrejamento, porque uma mulher que ficasse grávida antes do casamento, ela teria adulterado, então ela poderia ter sido apedrejada. Ou seja, toda essa história de Jesus podia ser uma ilusão inventada por Maria, ou uma ilusão que nasceu na cabeça de Jesus. De repente ele olhou e falou: não, eu acho que eu sou Deus, eu sou filho de Deus e vou lá, certo? Uma possibilidade. Bom, se ele não sabia que era uma informação falsa, e se ele foi um iludido, então, gente, ele foi um doido, foi um lunático, uma pessoa com problemas mentais ou qualquer outra coisa. Isso é uma possibilidade. Agora vamos voltar para a hipótese de que a informação de que Jesus era Deus é uma afirmação falsa e que Jesus sabia que era uma informação falsa. Bom, se eu digo algo que é falso, sabendo que isso é falso, então isso faz de mim um mentiroso. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, não passavam de mentiras, ok? Não tinha nada a ver com a verdade, e ele fez isso, então, essa mentira de maneira intencional. Bom, se ele disse que era Deus, não sendo Deus, e sabendo que não era Deus, então as coisas sobre o amor que Jesus falou, tudo aquilo que ele fez em benefício do próprio, então foi uma grande hipocrisia, foi uma falsidade tremenda. E por fim, ele só pode ser um demônio, porque alguém que realiza milagres, alguém que faz o que ele faz, alguém que viveu como ele viveu, alguém que se entregou por uma causa como ele se entregou e que fez o que fez, não tem outra explicação a não ser que ele seja um demônio, certo? Essas são possibilidades. Agora pensa comigo o seguinte: vamos supor que a informação seja verdadeira e de que Jesus seja de fato Deus. Esse Deus que se fez homem e habitou aqui na terra. Esse Deus de quem os profetas falaram ao longo de todo o Antigo Testamento. Queridos, se Jesus é Deus, se essa informação é verdadeira e se ele sabia que essa informação é verdadeira, então, meus amigos, ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. E sendo ele nosso Senhor, a gente só tem duas alternativas. Ou a gente aceita, ou a gente rejeita. Ou seja, não dá para viver indiferente àquilo que Jesus fez e àquilo que ele viveu por nós. Então, meus queridos, se é mentira que Jesus era Deus, ou ele era um demônio, ou ele era um doente, um lunático, ou coisa parecida. Mas se é verdade aquilo que ele disse, então, meus amigos, ele é Senhor, ele é verdadeiro, e agora a gente só pode escolher se aceita ou se rejeita. Eu espero que ao longo de tua vida você sempre faça a melhor escolha. Então, galera, a nossa tarefa de hoje é simplesmente tirar uma foto enquanto você assiste esse vídeo e postar lá no Eclass, tá ok? Eu quero orar com você então, para que Jesus, que é Senhor, nos abençoe e nos dê um bom dia, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, eu te agradeço porque Jesus veio até essa terra, viveu e morreu por nós. Que o Senhor abençoe a nossa vida, assim, a fim de que a gente possa tomar sempre escolhas inteligentes ao teu lado. Que o Senhor nos dê um bom dia, uma boa semana de estudos por Jesus. Amém. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima aula.